Então, essa setinha para cima, para mim andar isso aqui, essa setinha, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se é. Isso é mesmo. Isso. Beleza. Essa abertura, gente. Não? Vamos fazer? Não, mas antes eu quero me desculpar, tá, gente? Tem uma obra ali que eu pensei que não ia sair dali. Meu Deus do céu. Eu estou registrando isso. É? Tá bom, então. Então vamos elevar nossos pensamentos ao Deus Pai Todo-Poderoso. Amado Pai Eterno, Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, curvamos nossas cabeças e elevamos nossos pensamentos a Ti, Senhor. Pai, te agradecer pelo dia de hoje. Agradecer, Pai, por essa grande oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para aprendermos algo mais sobre a doutrina dessa grande obra aqui na Terra. Pedimos, Senhor, que nossas mentes possam ficar abertas e que possamos assimilar esses ensinamentos para aplicar em nossas vidas, pois sabemos que a fé sem obras, ela é morta. Te pedimos, Senhor, que possamos abençoar e que possamos trilhar neste caminho, neste mundo que ainda é de provas e expiações, e possamos cumprir nossas tarefas aqui nessa grande oportunidade que é essa encarnação. Que assim seja. Bom, eu vim falar de uma coisa assim muito simplesinha, que é 2 letrinhas, né? Mas muito importante nas nossas vidas. Mas antes eu vou contar uma historinha muito interessante. Certa feita, um garotinho, e para quem já fez viagem aérea, sabe que quando uma criança está sozinha, ela pode viajar sozinha, ela é acompanhada por uma aeromoça que fica designada a tomar conta da criança que vai viajar sozinha, vai encontrar os pais ou algum parente em outro estado. Então, ela vai acompanhada com uma aeromoça que vai exclusivamente no avião para, né, dar toda assistência. Nisso, tudo bem, eles decolaram, vamos supor, né, vamos dar um exemplo, de Chapecó, e foram em direção a São Paulo. Ok. No meio do caminho, houve uma grande turbulência. Uma turbulência um tanto forte. E todo mundo ficou meio apavorado dentro dessa turbulência. Meio tenso. E a aeromoça também ficou tensa. E olhava para a criança, e a criança desenhando, pintando, tranquilo. Tudo bem, passou aquela turbulência, e logo mais à frente, quando está nesse período, pelo menos agora, quando está entrando no inverno, existem esses choques de calor e frio, né, lá para cima. E, novamente, uma turbulência mais forte ainda. E o avião tremia, as pessoas já gritavam, já estavam preocupadas, porque o estremecer era muito grande, e ela apavorada e com aquela criança, mas ela olhava para a criança e a criança olhava, inclusive, pela janela e continuava desenhando. Desenhando, desenhando, desenhando. Quando estavam próximos de São Paulo não tinha teto, nós chamamos de teto na aviação, quando estava tudo muito baixo, nuvens e tudo, bem turbulento, e você não enxerga a pista. Né? E o piloto tem que descer ali por aparelhos, né? A gente chama de IFR, para pousar o avião. E tem que atravessar aquela camada que dá uma turbulência violenta. Né? Já atravessei várias vezes. E aí que todo mundo se apavora, o avião vai cair, todo mundo apavorado, e ela olhando para a criança, enquanto o piloto está descendo e a criança pintando. E olhava pela janela. Tudo bem, o piloto conseguiu pousaram lá em Campinas, em São Paulo, e tal. E nisso todo mundo desceu, aliviado, aquele negócio todo, mas ela ficou curiosa. Como é que aquela criança ali ficou tão tranquila? Mais ou menos uns 9, 10 anos. E perguntou, olha, você não ficou nem um pouquinho de medo do avião balançar, de o avião cair? Você não teve nem um pouquinho de medo? E ela falou assim, não. Mas por que você não teve medo? Porque o piloto era meu pai. E meu pai, eu tenho muita fé e confio muito no meu pai. Ele não ia deixar esse avião cair. Isso é fé. Ele tinha certeza que ia dar tudo certo porque o pai dele estava pilotando o avião. É a mesma coisa no planeta Terra. Nós estamos nesse grande avião, nessa grande aeronave. E aí nós temos que ter o quê? Fé no piloto. É isso que a gente tem que ter. Confiar no piloto. Né? Eu irei e cumprirei as ordens do meu pai, pois sei que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens, sem antes preparar o caminho
pelo qual suas ordens poderão ser cumpridas. Ou seja, não existe cruz mais pesada do que nós possamos aguentar. Sempre nós vamos conseguir. Eu irei e cumprirei as ordens do meu Pai, porque eu sei que meu Pai nunca dá ordem aos filhos dos homens, sem antes preparar o caminho. Nós temos que ter fé nisso. Nós sempre seremos vencedores. Quanto de nós, vamos falar, nós que já temos mais uma certa idadezinha, né? Jovens assim, de cabelo branco. Quantas vezes na vida a gente falou, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou passar por isso? Não vai dar. E nós não estamos aqui? Quantas vezes na minha vida, nossa, o chão se abriu aos meus pés, o que eu vou fazer? Mas eu estou aqui hoje. A gente tem que ter fé, a gente tem que confiar. Nascemos para ser vencedores. Mas para isso a gente tem que ter fé. E aquela fé incondicional é confiar. E principalmente não só confiar em Deus, confiar na espiritualidade, mas confiar em si mesmo. Que em primeiro lugar nós temos que confiar em nós mesmos. Nós temos que ter fé em nós. Se não tivermos fé em nós, como eu posso ter fé em Deus? Se eu não acredito na minha pessoa, né? Se eu não acredito em que eu sou capaz de vencer. Isso é fé. É acreditar. De verdade. Né? Eu até uma palestra que eu dei no Rio de Janeiro, eu falei um pouco sobre fé, e eu coloquei bem isso. Eu falei, eu tenho que acreditar piamente, eu não posso pedir uma coisa a Deus, e tenho que ser merecedor, é claro, né? Nós sabemos através da pedir a Deus uma coisa e falar assim, mas será? Pô, acabou-se, não será, não tem o será. Ou você confia ou não confia. E você sabe, se você for merecedor, você terá. É isso? É a base da fé. É acreditar de verdade, sem sombra de dúvidas. É confiar naquele que está do seu lado. Né? É acreditar em algo, seja no que for, mas você tem que acreditar piamente naquilo. Isso é fé. Então, muito interessante isso aqui, ó. Fé raciocinada. Quem é da doutrina espírita e quem segue a codificação de Kardec, que eu particularmente considero uma ciência, né? É que o Brasil ele começou a trabalhar o espiritismo, né, que foi criado lá para o nosso irmãozinho de León, lá na França, e acabamos, tanto que hoje a gente fala que é a religião espírita. É meio incoerente, porque o espiritismo não é uma religião, é uma ciência pura, é uma fé raciocinada. Nós temos uma fé em Deus incondicional porque nós não temos só fé em Deus, nós conhecemos a sua obra, nós estudamos a doutrina, nós conhecemos profundamente. Fé raciocinada é aquela que você sabe o porquê você está fazendo aquilo. Diferente de outras dominações que simplesmente acredita cegamente. Não se questiona, não se sabe o porquê. Se eu acredito por acreditar, eu tenho fé, a qualquer hora eu posso desviar do caminho. É fácil. Porque eu não tenho conhecimento. Por isso que todo espírita ele tem uma fé raciocinada, pensada, questionada. Se Kardec não questionasse, nós não existiríamos a codificação. Então ele foi um questionador. Né? E ele tentava dar pegadinha, né? Ele estava ali na França, quando ele foi à Inglaterra e perguntou para o Espírito de Verdade, isso, o Espírito chegou, mas não está pensando que eu sou trouxa? Eu estou inventando trouxa, tá? Você está pensando que eu sou trouxa? Você já me perguntou isso lá na França, em Paris? Mais ou menos assim. Por quê? Ele estava fazendo certo. Ele questionava. Ele tinha que provar de uma forma científica. Hoje em dia, a doutrina espírita ela está de mãos dadas com a ciência. Tanto que, né, alguns hospitais, não sei se eu vi essa reportagem, né, está aplicando a doutrina espírita, né, como ciência, e médicos estão estudando. Já existem cientistas. Graças a Deus, existem cientistas que querem desmistificar ou acabar com a doutrina espírita. E eles não sacaram ainda que todos que tentaram só fortificaram, porque foram descobrindo que realmente é uma ciência pura. Nós somos pura energia. Nós temos várias camadas de evolução. Nós temos espírito, perispírito, nós temos corpo astral, corpo búdico, através da nossa evolução. Nós somos seres poderosos, porque somos centelhas de vida. E ainda bem que existem esses caras que questionam, né, para poder estudar e a fundo. Mas a fé é um pilar, a fé raciocinada é um pilar fortíssimo. Embora não se possa definir a fé, entendemos como força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da existência de Deus, apoiada nos fatos e na lógica. Ensina-nos a doutrina espírita que a fé inabalável
é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso, nos recomenda amai-vos e instruí-vos. Quer dizer, o instruí-vos é tão importante quanto amai-vos. Porque se eu não tiver conhecimento do que eu estou fazendo, se eu não compreender qual é o meu propósito, se eu não compreender por que eu sofro, se eu não compreender por que eu tenho, às vezes, na minha família, alguém que destoa de uma forma contundente, eu não vou ter fé, eu vou me abalar facilmente. E a doutrina espírita traz esse conforto, né? De que você entendendo o fenômeno, eu sei porque eu estou passando isso. Eu entendo. E a dor diminui bastante. Porque você compreende que você tem uma participação naquilo. Terça-feira, eu tenho nós fundamos ali em Campos Novos um centro apométrico, né? Sim, eu escutou alguém falar da apometria. E quando eu vou atender na mesa, fazer uma sessão de mesa, nessa terça-feira, a Dani trabalha lá comigo, e eu sempre explico para o consulente, olha, aqui não existe milagre. Não existe milagre. Você sabe por que não existe milagre? Eu explico. Explico o basicão, assim, 5 minutos, antes de começar a abrir os trabalhos na mesa. Aqui não existe milagre porque a única pessoa que pode fazer um milagre aqui é você próprio. Você é responsável pelos seus atos. Não adianta eu chegar aqui 10 mil obsessores e nós colocarmos todos eles no seu lugarzinho e você chegar ali fora e chutar o cachorro. Você abriu a frequência, eles voltam todos para lá. Então, a responsável principal é você mesmo. Esse é o milagre. É a evolução moral. E aí eu abro um parênteses. Foi na Bahia, um presidente... Bahia não, foi no Maranhão. Foi no Nordeste, foi em algum lugar, que eu viajo bastante, né? E aí um presidente de centro, e se verificou que o centro não era tão seguro assim, estava dando uma lição de moral num obsessor. Olha como é importante a elevação moral. Dando uma lição de moral. E o obsessor escutando aquilo. Escutando. Chegou o obsessor, chegou uma hora que se irritou. Falou, meu querido, que moral você tem para falar assim comigo? Mas assim, com autoridade. Porque diga-se de passagem, tá? Os nossos irmãozinhos malfeitores, nem todos são ignorantes, não. Tem uns que sacam mais da doutrina do que a gente. Conhecem muito mais as obras do que a gente. E chegou para esse presidente e falou assim, que moral você tem para falar comigo? Por isso que a moral é importante. Se você sai com a fulaninha aqui, que é secretária do centro, o centro é uma bagunça. Só que eles estavam acostumados com o quê? Com animismo. O que é animismo? Era